Tava aqui caminhando e pensando sobre a mente, a consciência, o ego, o cérebro e o inconsciente e quais as diferenças entre eles. Pois é. Quem é que anda pensando aqui dentro? Quem é que tá ditando quem é que tá tocando a música pra nós, pra gente dançar na vida real? É isso que eu tava pensando aqui, tá? Por que eu tava pensando sobre isso? Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, quanto mais eu pesquiso, mais eu acho material de galera falando da mente, da consciência, do ego, disso, daquilo, daquele outro. E muito poucas dessas pessoas sabem o que de fato essas palavras significam, né? Por quê? Porque tem uma mania de utilizar elas nos discursos como se elas fossem exatamente a mesma coisa. Então, pra gente deixar o negócio aqui, pra vocês seguirem depois, tendo a percepção do que é, justamente para vocês poderem perceber e compreender se uma pessoa tá falando um negócio porque ela sabe que tá falando ou não, tá? Eu resolvi fazer esse podcast aqui falando sobre isso. Eu trouxe alguns tópicos aqui, então vocês vão perceber que volta e meia eu vou dar uma lidinha, até porque é bastante informação e eu não tô afim aqui de ficar falando merda, né? Não tô afim de ficar falando merda, então eu fiz o quê? Fui lá e escrevi alguns tópicos antes de eu sair de casa para mim poder falar certo, né? E não ter que ficar depois achando que o meu cérebro tem que ficar buscando estímulo no meio das árvores, né, que eu tô, pra poder me lembrar de informação, tá? Então, assim, ó, vou procurar colocar aqui num linguajar de uma forma bem básica, tá? Bem básica. Então, já tô falando agora, presta atenção aqui. Eu vou vou bem direto ao ponto, sem churumela. E se tiver, no final, dúvidas, o que eu duvido, bota aí embaixo nos comentários. Então, assim, o nosso cérebro, vamos começar falando de uma forma resumida. O cérebro é o nosso hardware. A nossa mente é o nosso software. A consciência é o observador. Olha o termo aí que muita gente conhece. O ego é o personagem. E o inconsciente é o sistema operacional que está rodando por baixo de tudo isso, tá? O lance é que a maioria das pessoas vive identificada com o personagem, ou seja, elas vivem achando que o ego é o todo, que o ego é tudo, que elas são o ego, né? E é por isso que tanta gente se sente perdida, chega num momento da vida que tá lá, que perde o rumo, que começa a se perguntar o que tá fazendo, se é tudo aquilo ali que elas querem mesmo, se o que elas são, conquistaram, buscaram lá, se isso faz sentido, né? Essas perguntas aí, essa sensação, ela vem justamente dessa confusão que a gente faz do que olha só, a confusão que a gente faz entre o que é e o que a gente pensa que é. Entre a gente pensar que uma coisa é uma coisa, entre isso e a coisa, de fato, tem uma lacuna bem grande. Bem grande, ela não é pequena, né? Então, bora destrinchar esse bagulho aqui. Sem misticismo, tecnicismo, mais ismo, né? Botar um negócio cru, vamos lá, nu e cru, pra vocês aí, vamos conhecer quem é que tá comandando essa caralha. Beleza, vamos começar pelo cérebro, vamos começar ali pelo rádio. O cérebro, ele é aí, como é que a galera chama? A máquina biológica, né? A nossa máquina biológica. O cérebro, ele é físico. Eu acho que isso é uma coisa que não temos dúvida, né? É matéria, né? Tu pode ir lá, abre aí, né? Vai lá, olha. Não faça isso em casa, óbvio, né? Mas ele pode ser observado, estudado, operado, enfim, né? Ele é um órgão, né?
É um órgão, vamos botar assim, para não enfiar ideia doida na cabeça das pessoas. Ele dispara, então, assim, ó, ele dispara vários impulsos, né? Então, por quê? Porque ele... Como é que ele dispara esses impulsos aí? Porque também ele tá processando, tá recebendo aí milhões de bits de informação por segundo, cara. Esse é um negócio extremo, tá? Então, assim, ele tá disparando impulso o tempo todo, ele tá processando esses estímulos o tempo todo, não interessa se tá dormindo ou não. Ele tá armazenando memória, ele tá coordenando o corpo, né? O cara é assim, ó, um pau pra toda obra, ele faz tudo isso com maestria, ele é incrível, de fato, né? Então, assim, neurociência aí já fez vários avanços nos estudos sobre o cérebro, mas tem muita coisa ainda por vir, né? Tá sempre descobrindo coisa nova aí. O lance é que por mais maravilhoso que o nosso cérebro seja, ele não é nós. Ou seja, tá? Se tu acha que o teu cérebro é você, sinto informar, mas tá, tua informação tá equivocada, tá? Por quê? Porque ele é a estrutura, ou melhor, a infraestrutura, tá? Ele é a infraestrutura do negócio. Ele é o palco onde a mente atua. Ele é o palco que a mente vai lá dar showzinho, tá? Então, assim, ó, lembra, pensa, vamos fazer uma analogia aqui, para ficar mais fácil. Pensa no teu cérebro como um instrumento musical, tá? Pensa aí no instrumento musical que tu mais gosta, que tu acha mais foda, que tu curte aquilo ali, o som daquilo ali de fato, tá? Pensa nesse instrumento musical. Isso aí é o teu cérebro, tá? Mas quem tá tocando esse instrumento musical aí é uma coisa muito mais sutil. É outra coisa que tá tocando o instrumento musical, tá? Então, lembra disso. Nosso cérebro é o instrumento. Quem tá tocando esse instrumento é algo mais sutil. A gente tô falando nesse sentido, por quê? Tá? Usando aí a metáfora, a analogia do instrumento musical. Porque o nosso cérebro, ele pode estar intacto, mas ainda assim, a gente pode estar mentalmente em colapso. A gente pode estar aí tendo, né, um desequilíbrio mental, tá? Assim como o nosso cérebro pode estar danificado, pode ter danos aí, né? Mas a gente continua tendo consciência sobre nós, né? Quem não conhece aí alguém que talvez já tenha tido algum problema, algum dano cerebral, né? Então, mesmo assim, a pessoa pode continuar consciente de si mesma, tá? Então, isso mostra que esses exemplos aí muito pífios, ele mostra que o quê? Que o nosso cérebro, ele é a condição, mas ele não é a essência, tá? Ele é o transmissor, não o conteúdo. Interessante, né? Ele é um instrumento musical, não a música. Até porque para ter música tem que ter alguém tocando, né? Então, lembra disso. Vocês vão se tocar do que eu tô falando mais pra frente. Agora nós vamos falar sobre a mente. A mente é... essa é a amada da galera. É o espaço onde tudo acontece, né? A mente é o campo da experiência. Então é aí que nós vamos ter pensamento, né? Vamos ter pensamentos, ou vamos de fato, né, pensar, né? Emoções, lembrança, percepção, tudo surge na mente. É na mente que isso tudo surge, tá? Então, quando tu lembrar aí mais um pouco que tu tinha que ter lavado roupa ou tirado o frango do congelador, é a tua mente aí que o negócio tá apontando, tá? E outra coisa, aí aqui a gente tem um ponto muito interessante, porque a mente, ela não é um negócio estável, ó a palavra que a galera ama, né? A galera adora a palavra estabilidade. Pois é, a mente não é isso aí. A mente é um negócio, assim, ela é o contrário disso. Ela é instável, porque ela tá mudando o tempo todo. Ela tá mudando o tempo todo porque ela está pensando, imaginando, criando, temendo, sonhando, né? Então é aquela velha história, é
É a metáfora, não, a frase lá do historiador famoso. Eu nunca sei se é o Heródoto ou o Heráclito, vou colocar aqui embaixo depois, que tudo está em movimento, né? Nada está estático, tudo muda. A nossa mente também é assim, está em constante mudança. Então, assim, uma analogia simples. Pensa na tua mente como ela sendo o clima. O clima, previsão do tempo, vai variar conforme o contexto. Ela vai mudar. Ela muda conforme o contexto, ela muda conforme o humor, ela muda conforme o ambiente. Né? Lembra? A mente, ela é instável. E isso faz com que também ela seja influenciável. Influenciável pelo nosso meio. Influenciável pelos pensamentos que temos. Influenciável pelos sentimentos. Porque quem já escutou podcast meu aqui alguns atrás, sabe que é só manter um pensamento, um período X ali alimentando um determinado pensamento, que o teu corpo vai começar a criar a química relativa ao que você está pensando, tá? Então, essa é uma informação bem interessante. Eu vou colocar depois os links aqui embaixo para vocês aprofundarem e saberem mais. Então, assim, isso tudo, essa maleabilidade, né, num contexto geral, faz com que seja perigoso, né, a gente acreditar em tudo que a mente diz o tempo todo. Porque nem tudo que está na mente, de fato, é coerente. Por quê? Porque não é... Tem a quantidade de coisa mirabolante que vem aí, que galera pensa. Eu, inclusive, antes de começar a trabalhar a questão do controle do meu fluxo mental, controle entre aspas, né? Antes de eu começar a ditar o que entra, o que sai na minha mente, né? Ali era pensa numa chorna, pensa num sarau de 300 mil coisas, mais da metade delas era pensamento de bosta. Então, tá? Então ali, importante, não é tudo que está ali que faz sentido. Não é porque tá ali que é coerente. Não é porque tá ali que é de verdade, tá? Lembra disso. Muito bem. A mente, ao mesmo tempo que a gente não pode confiar nela 100%, ela também é um bagulho muito incrível. Por quê? Por quê? Porque se a gente souber manejar um negocinho aí, a gente vai saber interromper padrões mentais os quais a gente não tá afim, aquilo que não está fazendo com que a gente cresça, tá? Por quê? Porque a mente, ela funciona da maneira seguinte, basicamente falando, tá? Ela cria o futuro, né? Ela repete o passado e ela muitas vezes, a maioria das vezes, esquece do presente. Então, quem nunca, né? Ou tá com o pensamento lá na frente, no futuro, o tempo todo, que daí depois fica lá, né? Cria aquela ansiedade, filha da puta. Ou tá lá com o pensamento no passado o tempo todo, né? Muitas vezes aí tendo vergonha, remorso, carregando carga das coisas sem resolver, fica só lá, a mente lá, pensando o tempo todo, enquanto o presente, enquanto o momento tá ali acontecendo, né? E aí a carruagem tá correndo a sabor do vento, né? Os cavalos indo pra onde eles querem, sem ninguém para comandar o negócio ali. Por quê? Porque nós estamos ou lá na frente ou estamos lá atrás, mas no momento não tá, né? Alegoria da biga de Platão, tá? Vou colocar a fonte aqui embaixo também, dei uma lida nessa alegoria, ela é muito boa. Então o que acontece? Se nós não observamos a nossa mente, ela vai nos arrastar para algum lugar, ou seja, os cavalos desgovernados podem ir ribanceira abaixo, justamente porque não tem ninguém. Tem ninguém ali observando, não tem ninguém ali no comando, não tem ninguém cuidando, né? Então, eles podem ir
a sabor do vento, tá tudo certo. Passando, vamos lá, consciência, tá? Consciência. A consciência é aquela que tá olhando, observador. Observador. Então, assim, agora a gente tem aí uma cacetada de material a respeito de falando da questão do observador, né? Vamos. A mecânica, a galera que pegou a mecânica quântica, né? Física quântica. Pegou a mecânica quântica e fez aí traçou paralelos e deu uma espiritualizada nela. Tô criticando não, porque eu já li material disso aí até para dar com pau, então não é uma crítica. Vou colocar fontes aqui embaixo, inclusive, para quem tem interesse. A consciência é aquela partezinha que ela percebe o que está acontecendo dentro da mente. É ela que está observando a mente. Só que ela está observando a mente e ela não está julgando caralho nenhum. Ela está ali só olhando, né? Então, se a gente pensa assim, se nós pensamos assim, ou falamos, eu estou pensando, né? Peraí que eu estou pensando, né? As frases que a gente gosta para ganhar tempo. Quem é que está pensando? Quem é o eu que está pensando? Qual é? É, em teoria, a consciência que está pensando, a não ser que a pessoa tenha uma identificação tão ferrenha com com o personagem, que ela vai estar deixando, vamos assim, não vai estar pensando com a consciência, ela vai estar pensando através de automatismo, muitas vezes, tá? Mas isso eu vou chegar lá. Voltando para a consciência, a parte então que ela tá ali só percebendo, só olhando, só curtindo de camarote tudo o que está acontecendo dentro da mente. Então, assim, ela não tá julgando nada. Ela não tá reagindo a nada. Ela é o suprassumo do paz e amor, tô de boa, tá tudo sussa, tô aqui só curtindo o que tu tá, o que tu tá fazendo aí, né? Você tá ali com a mente cheia de bosta. Ela só tá olhando. Ela não tá te chicoteando, ela não usa a chibata da penitência, tá? Que fica muito claro. É importante que vocês saibam que a consciência, ela não julga. Então, se você se julga por alguma coisa, não é a consciência que tá fazendo isso, tá? Não é a tua consciência que está fazendo isso. A mesma coisa quando a gente faz, vou fazer um exame de consciência, uma análise de consciência. Não faz. A maioria da galera não faz análise de consciência, porra. Não faz nada. Não faz, não. Não é a consciência que está analisando nada. A consciência, ela tá ali observando e experienciando, cara. Ela simplesmente fica só curtindo a vibe, sem ficar se intrometendo na experiência. Então, quem vai ficar analisando muitas vezes o ponto aí não é a consciência. Não é a consciência, vou chegar lá. Portanto, tá? A consciência, ou melhor, sem a consciência, se não tiver consciência, o pensamento ele se torna algo absoluto. Então, quando existe consciência, o pensamento é só mais um fenômeno. Deu para entender? Vou tentar esclarecer. Então, digamos assim, ó, quando a pessoa está no piloto automático, tá? Tá no piloto automático. Todo e qualquer pensamento que ela tiver na mente dela, ela vai levar aquilo ali como sendo algo real. Ela vai alimentar, muitas vezes, o pensamento que está ali, mesmo o negócio não tendo relevância nenhuma, tá? Porém, quando a pessoa está consciente de si, ou seja, ela sabe que a mente muitas vezes pode pregar peça, ela sabe que a mente ali ela pode estar sendo influenciada pelo que está acontecendo ao redor dela, pelo humor dela do dia, por alguma coisa, né? Quando ela sabe disso, quando ela tem consciência disso, então os pensamentos que vêm, eles se tornam apenas um fenômeno da mente. Elas vão poder observar aquele pensamento e dizer, não, isso aqui não é interessante, não vaza da minha cabeça. Pode ir embora, deixa aí, né? Vá com Deus, vai embora, não precisa de ti. É esse sentido aí, tá? Então, dentro da nossa consciência, da consciência em si, o espaço da consciência em si, do observador, né?
do observador que não julga, esse é o único lugar onde existe liberdade de fato, liberdade real. Por quê? Porque para a consciência nada é. Não existe certo e errado, não existe tempo. Ela é atemporal. Para ela não tem melhor e pior, gordo, magro, preto e branco, não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. Então esse é o único espaço onde a liberdade de fato ela é real. Então assim, ali, quando a gente está consciente, né, quando estamos ali utilizando essa observação, aprendendo a estar na consciência e não na mente o tempo todo, é ali que a gente vai poder escolher se a gente segue o impulso que a mente está nos dando com um pensamento, uma lembrança, né, uma situação, ou se a gente só observa e deixa ir embora. Sacaram? Espero que sim. Então tá, porque isso aqui é muito importante. Se vocês sacarem isso aqui, cara, meu, se vocês irem atrás da informação que tá aqui, ó, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Entendeu? Vai dar vamos assim, vai meter um direcionamento e tu vai fazer o que tiver que fazer. Vai saber exatamente como, né? Como organizar a tua vida, como seguir em frente, não ter procrastinação, não ter todas essas merdas. Enfim, vou continuando. Agora nós vamos falar do ego, o personagemzinho do jogo. O ego, ele é o avatar da mente. Ele é o avatar da mente. A gente vai ter o filme novo do Avatar aí, né? Então, vamos lá. É isso aí. O ego é o avatar da mente, então ele é a identidade que nós criamos para sobreviver ao mundo. O ego, ele é algo que ele é construído, vamos assim, né? Ele é alimentado, ele é construído. Como é que funciona isso? O ego, ele é o nosso nome, ele é a nossa história, ele é quem é que a gente é filho, do fulano e da fulana, onde é que a gente viveu, a cidade, né? O número de identificação, o não sei o que lá do imposto de renda, isso tudo aí é em relação ao ego, tá? E o ego, ele também é aquele carinha, ele é um negocinho que ele é, a galera xinga, até dizer chega. Esse aqui é o mais caceteado, ele é o mais caceteado de todos. Tu vai, todos os livros, coisa de autoconhecimento, sempre vai sentar o pau no ego. Só que assim, adivinha, ele não é vilão, porra nenhuma. Não tem nada a ver. O teu ego não é um vilão, cara. O lance é que a gente não tem o entendimento de que o ego, ele é aquele que ele organiza a nossa experiência aqui, no planeta Terra, no mundo, que é chamada terceira dimensão, quarta não, a gente já tá indo pra quinta, eu acho, né? Tem um movimento aí, né? Eu acho que é isso aí que a galera fala, mas enfim, o que acontece? O ego é aquele que vai dar nome, ele vai dar história, ele vai dar o status, ele vai dar o papel pra coisa toda. É o ego que gosta de utilizar a marca, né? É o ego que quer ter aí carro, apartamento, casa, terreno, celular do último modelo. É o ego que curte esse tipo de coisa, que quer ir pra academia, né? Que quer ter o corpo escultural, né? Que quer cortar cabelo, pintar cabelo, fazer plástica, usar botox, que mais? Enfim, todas essas coisas, tá? Todas essas coisas aí reunidas. Então, isso aí é o ego que curte. É ele que dá uma organizada, é ele que dá comandada nesse sentido, tá? Então, o que acontece? O problema disso tudo, né, que a galera adora botar o ego como sendo filha da puta, o problema disso tudo, na realidade, é quando quando nós nos confundimos com o ego. Esse é o lance.
Aí tu vai dizer, tá, Vanessa, tá falando bosta aí, porque... Como assim? Porque se eu sou tudo isso, óbvio que o ego também, eu também sou o ego. Sim, obviamente que sim. O lance é que com o entendimento de que, além da tua mente, dos pensamentos, lá, tu tem a consciência que tá observando a caralha toda, tu tem esses níveis aí, tu também tem o entendimento, então, de que o ego também é mais uma camada. O ego também é mais uma camada. Então, quanto mais, vamos assim, entre aspas aqui, né? O grande ponto de interrogação, o grande problema da maioria das pessoas é que elas se identificam tanto com o ego, toda essa questão aí relacionada somente né, ao nome, à história, ao status, o papel, o corpo e, né, a forma corporal, forma física e toda essa coisa aí, se identifica tanto com isso que passa, entre aspas, a ignorar o restante do bagulho. Então, para elas, acaba existindo somente o quê? O ego como centro e como comandante, como se fosse ele que faz com que a pessoa, de fato, esteja vivendo a vida que tem. Sacaram? É mais ou menos nesse sentido. É nesse sentido que mora o grande ponto de interrogação. E isso é normalmente uma coisa que não é falada exatamente nestes termos. Não é exatamente falado nesses termos. Tu pode ir lá pesquisar qualquer tipo de material. Não vai ser falado exatamente como eu tô falando aqui, porque no caso eu, né? Ó, o meu ego é o meu ego, né? Então, muitas das palavras aqui que eu utilizo também aí do papel, das informações, da minha vida, né? Tudo isso. Então, isso é bem importante estar claro, tá? Então, assim, o que ocorre? Quando a gente se confunde com ele, que a gente acha que ele que é o manda-chuva, né? A gente não se toca que nós não somos o nosso nome, né? Nós não somos o nosso corpo somente, tá? Nós botando aqui na questão da determinância, porque o ego, ele é aquele que determina, ele vai determinar as coisas. Então ele determina uma coisa como boa, ele determina como ruim, ele determina como uma bosta, ele determina como gordo, como magro, como alto, como baixo. É ele que vai determinar tudo esse negócio aí, tá? É ele que vai estar aí julgando. Quem segura as chibata, muitas vezes aí, né? Principalmente a galera que se identifica diretamente somente com o ego, tá? Vai fazer o quê? É o ego que tá segurando a chibata da penitência, porque qualquer coisa que a pessoa fazer que é julgado como errado, como isso, como aquilo, vai lá levar as chibatadas do próprio ego, e aí tem a galera que fica aí, né, se remoendo esse tipo de coisa uma vida, né? Indeferidamente do grau da coisa. Tô falando aqui numa forma bem geral, tá? Então, assim, o ego, ele é toda essa organização, né? Toda essa ideia de organização aí sobre o que nós entendemos como, vamos lá, de novo, repetir, nome, história, status, papel, taranana, né? O cargo que a gente usa, a profissão que nós temos e coisa e tal. Então, isso é o que o ego é, tá? Ele é extremamente útil, cara. Ele é extremamente útil para navegar no mundo, tá? Ele é extremamente útil para navegar no mundo. Mas ele é muito perigoso para encontrar sentido. Sacaram? Porque, pensa comigo, se tu se identifica somente com as tuas questões, né? De ego, aí, papel, isso, aquilo, sabe que o ego é aquele que vai determinar as coisas. É ele que vai julgar as coisas. Logo, quando você busca um sentido para alguma coisa, é perigoso, porque o ego pode, em função de toda essa forma como você montou ele aí ao longo da vida, né? Como você deu aí, entre aspas, o poder, o cetro do poder na mão dele. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai, de fato, muitas vezes influenciar essa questão da busca por sentido, colocando isso em algo que muitas vezes pode ser
muito mais superficial do que de fato é, tá? Então, lembra disso. Fazendo aqui, tá? Botando de uma outra forma, tá? Pra ver se ficou claro. Sim, eu repito as coisas, tá? Porque a gente aprende na repetição. O ego, ele vai precisar de comparação para existir. Oi? Como assim? Né? Ele vai precisar do contraste, do comparativo. O melhor, o pior, o certo, o errado, o ganhar, o perder, o tudo ou nada. E o ego, ele não curte uma coisa. Ele não curte uma coisa. Ele não gosta do silêncio. Nossa, eu cheguei num lugar massa aqui. Ele não gosta do silêncio. Porque no silêncio é que o ego desaparece. Tá? O ego desaparece no silêncio. É isso que ocorre, basicamente. Então, assim, uma das maiores ilusões que a mente moderna, tá? Que a mente moderna conseguiu aí, vamos assim, criar, é de que o ego é o eu. Eu vou até parar aqui. Eu, de fato, vou parar aqui um pouco. Que o ego é o eu, tá? Então, essa é uma das maiores falácias aí, uma das maiores, vamos assim, né, das maiores ilusões, de fato, que a gente criou. Só que assim, por que é ilusão? Porque na realidade o ego, ele é só a roupa, né? A roupa que a gente veste para viver no mundo. Ele é a roupa que a gente veste para viver no mundo, é o avatarzinho que a gente vai lá apresentar pra galera, né? Porque nós, com nós mesmos aí, quando a gente tá como estando sozinhos, né? O que é? A gente passa, a gente despe, vamos dizer assim, a gente tira essa roupa, a gente tira esse avatar aí, tá? Vamos seguir pro inconsciente agora. O inconsciente, ele é, vamos dizer assim, o grande porão da coisa toda. Pois é. O Freud lá, né, vamos falar do Freud, porque falou inconsciente, tem que falar do Freud, né? Então, assim, o Freud é aquele que dizia que o inconsciente governa 90% da nossa vida, tá? E o resto, todo o resto que não é esses 90% aí, é pura vaidade. Essa foi o Freud falava. Então, o inconsciente, ele é basicamente o acúmulo de tudo que foi reprimido. Tudo que foi esquecido, tudo que foi condicionado, tudo que a gente gosta de esconder, né? Voluntariamente ou involuntariamente. Isso aí fica tudo no inconsciente. Aí é trauma, é medo, é desejo, é padrão automático, é uma miscelânea. É a miscelânea de informação. E ele é também o piloto automático. Pois é, sabe o que eu falei do piloto automático? Lá atrás? De quem está no piloto automático não tem a consciência sobre o que está pensando, do que está observando na própria mente para poder julgar, vamos dizer melhor, para poder julgar não é a palavra, para poder compreender se aquele pensamento ele é de fato bom, coerente, senão a gente vai simplesmente deixar ele passar sem alimentar ele. Pois é, então assim, quem está no piloto automático é justamente, né, o piloto automático é o inconsciente, tá? Então, sabe aquelas frases que ocorrem aí às vezes? Ah, mas eu não sei por que eu fiz aquilo. Por que não sei o que lá? Né? Eu reagi de um jeito que eu fiquei, né, que a pessoa ficou extremamente surpresa com ela mesma, né? Alguém aí que atingiu, que disparou um gatilho emocional, inconsciente? Pois é. Quem fez foi quem? Quem fez foi o inconsciente. Agora tu sabe por que tu fez aquilo? Inconsciente. Teu inconsciente foi lá e sentou. Sentou e disse, não é aqui. Agora
né? Atingiu aqui, mexeu comigo, mexeu com o monstrinho no porão, né? A sombra aquela, pois é, não integrada, né? Aquela que a gente não curte, que a gente não olha para ela, gosta de alimentar o bicho que tá no porão, né? Pois é, deixa ele enjaulado, acontece isso aí, chega uma hora que o bagulho sai. E aí, né? Enfim. Então, digamos que a nossa mente consciente, ela é apenas a pontinha do iceberg lá em cima. O inconsciente é tudo que está embaixo da água. Tudo que está lá embaixo da água, tá? Então, ignorar o inconsciente, ignorar o teor do inconsciente, o não procurar compreender o que está ali, não procurar olhar para o que está ali, é viver sendo manipulado, mas sem saber por quem, entendeu? Então é piloto automático, tu tá sendo manipulado, as tuas atitudes e coisa e tal estão sendo aí diretamente influenciadas por toda a parafernália do porão, só que tu não sabe, velho, não sabe. Então, é isso aí, tu vira uma marionete, basicamente, chulamente falando, é isso aí. Então, quando a gente começa a entender, aí vai ter galera que vai fazer terapia, vai ter galera que vai fazer que nem eu, vai começar a estudar sobre esses temas de maneira independente para poder se tratar, que foi isso que eu fiz. Eu fui atrás de me tornar a minha própria psicóloga, a minha própria terapeuta, porque eu tinha problema em verbalizar as minhas experiências, né? Então, eu fui buscando esse material e fui indo atrás disso justamente para quê? Para mim poder resolver todas as merda, né? Todas as pendengas que eu tinha. Então, dessa forma, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a, né, não temer mais o que tá ali, não ter mais medo daquilo ali, mas sim criar coragem para olhar para aquilo ali, porque isso ali é nosso, indeferidamente se esses traumas aí possam ter sido causados por outras pessoas, né? De qualquer forma, são nossa responsabilidade, cara. Pode não ter sido nossa culpa, mas é nossa responsabilidade, né? Fora tudo aquilo que a gente ignora em nós mesmos, fora tudo aquilo que a gente não admite, né? Aquilo que a gente se julga, daí entra o ego e julga, né? Não pode pensar isso, não pode pensar aquilo, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquele outro, né? Tem tudo isso. Então isso é muito importante a gente ter em mente, a gente, né? Quando a gente vai olhar para isso, porque é nosso, né, meu? Então se é nosso, a gente consegue resolver de uma forma. A gente consegue resolver com a ajuda de um profissional, né? É sempre o mais indicado. Eu, obviamente, não indico a pessoa fazer o movimento por ela mesma, a não ser que ela tenha completo senso de autorresponsabilidade, né? Até porque existem aí questões que foram, assim, pessoas que tiveram problemas mais, vamos assim, profundos, né, do que os meus próprios traumas. Eu falei dos meus traumas lá no episódio sobre papo de menstruação, falei lá o que aconteceu comigo na infância. Então, assim, de fato, é importante, né, a gente ter essa consciência. Vai lá, então, busque ajuda. Quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente começa a se libertar das repetições. A gente passa a não ficar somente no piloto automático, a gente passa a ter uma visão mais, de fato, consciente a respeito de nós, do que nós somos, né? Do que nós de fato somos. Então agora, para juntar todas as pontas, né? As pontas soltas, vamos fazer aqui toda uma junção. Então, como é que todas essas partes interagem, tá? Então, assim, tudo isso funciona de maneira conjunta
E o tempo todo, isso não para de acontecer. Tá sempre, o tempo todo, 24 horas. 365 dias do ano. Não tem interrupção, tá sempre tudo trabalhando junto. O cérebro é o hardware, a mente é o sistema, vamos assim, o sistema operacional, né? O software. Ou melhor, não é isso não. O cérebro é o hardware, a mente, ela é o software, o ego é o usuário, o personagem, e o inconsciente é o sistema operacional que está por baixo de tudo isso, é o código, né? Os códigos ocultos aí, para quem não entende de programação, é aqueles códigos todos lá, né? Lembra inclusive dos códigos da Matrix lá? Lembra? Os códigos verdes lá? Pois é. Enfim. Então, assim, a consciência, ela é a tela que mostra o que está rodando. Tá, eu vou tentar repetir aqui para não ficar muito confuso. Então vamos lá. O cérebro é o hardware, a mente é o software, o ego é o usuário, o inconsciente é o sistema operacional, os códigos ocultos, e a consciência é a tela que mostra o que está rodando. Sacaram? Quem não sacou, escreve aí embaixo. O problema é que, tá? Quase todo mundo vive olhando para a tela, achando que o filme que tá ali é a realidade. Só que a gente normalmente só desperta e começa a perceber que nós não somos o personagem, nós somos aquele que está assistindo. Vou repetir. A maioria das pessoas vive olhando para essa tela e ela acha que tudo o que está se desenrolando ali, o filmezinho que está se desenrolando ali, né, é real, é a realidade. Só que o personagem, vamos dizer assim, que está ali, né, fazendo tudo na vida, tá resolvendo os problemas, que tá isso, que tá aquilo, aquele outro, ele não é nós não somos o personagem em si, nós somos o personagem que está observando, assistindo tudo isso, ou seja, o que nós somos de fato é a consciência. Nós somos a consciência, nós somos a consciência que ela é ao mesmo tempo a tela e o observador, né? Essa tela. É ela que está mostrando o que está se desenrolando ali. O personagem é o ego que a gente utiliza no filme, né? No que está se desenrolando na tela. A mente, né? A mente, ela é, vamos dizer assim, o plano de fundo, né? O plano de fundo do cenário. O inconsciente é todo o aparato que está operando, que está tocando a história, né? Então é as câmeras, é isso, contra a regra, o diretor, essas coisas tudo aí, né? E, vamos dizer assim, eu acho que eu já falei, mas a consciência é aquela que está assistindo. O cérebro em si, nesse sentido todo, ele é, vamos dizer assim, a câmera que está captando todas as coisas ali, né? É um instrumento, lembra? Ele está captando tudo isso. Eu não sei se eu consegui deixar claro isso aqui, cara. Não sei se eu espero sinceramente que vocês estejam acompanhando. Mas, por favor, se eu deixei aqui, se ficou muito confuso,
muito abstrato, por favor, coloca no comentário. Eu vou ter prazer em colocar isso em uma analogia diferente escrita. Eu respondo comentário por comentário e boto ali uma analogia que seja mais, vamos assim, então, que fique um pouco mais claro. Quando a gente agora, né, vamos passar aí para um outro nível, um último nível aqui do podcast, até porque isso aqui eu acho que já tá ficando bem comprido, né? Nós estamos aí com 45 minutos. Então, o que acontece? No fim de tudo isso, né? No fim das contas, né? Quando a gente começa a ter uma percepção diferente a respeito desses termos, dessas palavras, aí a gente percebe que elas não são sinônimas, né? Elas funcionam todas juntas, mas elas não querem dizer a mesma coisa. Quando a gente entende essas diferenças, a gente percebe que isso não é filosofia, não é simplesmente filosofia, não é por puro entretenimento. Não é por entretenimento que a gente vai entender essas coisas. É por questões de sobrevivência. É por uma questão de a gente saber de fato, né? Como funciona, como é que isso, o que acontece ali dentro. Porque pensa só, cara, a gente não busca compreender como é que o nosso cérebro funciona. Aí vocês vão dizer, tá, mas no mundo animal isso também não ocorre. Não ocorre porque os animais possuem uma outra forma de consciência, eles são ligados e agem diretamente por instinto. Digamos que eles têm muito mais conhecimento de certas coisas a respeito, né, do que nós muitas vezes. Se a gente vai observar aí, né, se a gente vai observar a natureza, tem ali muitas vezes a sabedoria intrínseca que não se perde. No nosso caso, como a gente tem essa capacidade de pensar sobre o que nós estamos pensando e a gente ter pensamentos mais complexos, se torna, vamos assim, o conhecimento de fato, saber como esses processos funcionam, se torna algo muito importante para a nossa sobrevivência, para a gente saber, para a gente poder viver da melhor forma possível. Então, quem não entende o próprio sistema, ele vai ser controlado por ele. Tará! Qualquer semelhança aqui com, né, com o filme famoso aquele, né, é mera coincidência. Ontem eu gravei foi ontem, eu não sei se eu vou colocar exatamente nessa ordem, mas ontem eu gravei um podcast falando da obra, né, do Jean Baudrillard, do simulacro e simulação, que foi inclusive uma das ideias utilizadas aí, né, para a elaboração do filme Matrix, tá escrito. Enfim, então assim, eu vou repetir essa frase porque ela ficou, modéstia à parte, ela ficou muito boa. Quem não entende o próprio sistema é controlado por ele. Então, muitas vezes, né, estamos aí sendo controlados por um sistema que, né, tá dentro de nós, porque a gente não sabe como operar ele, então é ele que nos opera, né? É ele que nos usa. Quem entende isso, escolhe. Quem entende, de fato, escolhe. Aí a gente entra com a questão de escolha, de fato, com todo o esplendor, né, que existe aí na palavra livre-arbítrio. A grande maioria das pessoas, elas não escolhem. Elas têm a ilusão de que estão escolhendo. Elas têm somente a ilusão de que estão escolhendo alguma coisa, mas na realidade não estão escolhendo porra nenhuma. Elas só estão automatizando, são somente autômatas. Tudo no automático. Aí assim, ó, vai lá, vê uma propaganda tal, com o gatilho emocional tal, vai lá e compra o bagulho. As pessoas são super suscetíveis a isso, quando elas vivem no piloto automático, quando elas não possuem, quando elas não entendem o próprio sistema de funcionamento delas. Né? Pois é, enfim. O que é interessante também falar é que a consciência, ela não é algo que a gente busca, que a gente deveria buscar a consciência, não tem necessidade. A consciência, ela já tá aqui, ela já tá aí, já tá dentro de ti. Só o te observando, tentar encontrar ela, cara. Né? Então assim, o ego
não é o nosso inimigo, porra. Não é inimigo. Ele é só o papel que a gente interpreta até lembrar que a gente... Até lembrar que a gente é o ator. Que a gente é um ator nessa historinha toda. Nós não somos... o papel que nós estamos interpretando ali não é nós. Lembra? Né? Lembra? Não vai se... Quanto mais você se identifica com o papel, mais problema pode dar. O cérebro, ele vai ser a antena. Ele é a antena que capta os sinais. A mente, ela é o campo onde esses sinais vão estar sendo, vão estar ali se desenrolando para a gente, para a consciência observar, né? Então o jogo, no final das contas, é aprender a usar o instrumento, é aprender sobre o nosso próprio sistema, é entender como é que essas coisas se comunicam, mas o que elas significam também de maneira separada. Lembra, o mapa não é o território, cacete. O mapa não é o território. Quando a gente nasce, vai para a escola, a gente aprende que a realidade, essa realidade é isso aqui. Eles te dão um mapa, tá? Da realidade, vamos dizer assim. Um mapinha, uma cartilha. Só que conforme a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que esse mapa que nos foi dado não condiz com o território, de fato. Não condiz com o que é, de fato, real, muitas vezes. Vou até parar aqui para falar, que eu tô num lugar muito foda, cheio de árvores aqui, tá muito lindo. Então, assim, basicamente falando, tu não é o que tu pensa, tu é o que percebe o pensamento. Pensa nisso. Se tu ficou até aqui, muito obrigada. Se ficou dúvida, mete aqui embaixo. Se tu quer entender melhor do que eu tô falando, comenta, cara, comenta. Nem que eu tenha que fazer mais um negócio falando de uma maneira diferente, eu vou lá, te escrevo especialmente pra ti o comentário. Ou gravo um vídeo. Não interessa. Fica à vontade. Se tu ficou até aqui, então comigo, muito obrigada. Quando terminar esse episódio, tu vai ver piscando uma senha aí na tua tela, tá? Aí na tela. Tu pega essa senha aí, anota ela. Aqui embaixo tem um link para plataforma para o nosso backstage, unart.com. Você vai lá e coloca a senha ali. Lá tem mais material, tem mais informações, tem mais coisas, inclusive, que eu falo sobre isso. O que de fato eu trabalho em relação a isso, tudo que eu falo para vocês aqui em todos os episódios de podcast e vídeo tem relação com o meu trabalho. Então, lá tem material gratuito, lá tem de tudo. Vai lá dar uma olhada, fica à vontade. Enfim, se tu quer contribuir de alguma forma com o nosso projeto, talvez tá aí sem tempo para entrar na plataforma agora, aqui embaixo tem um link do Buy Me a Coffee. Ali tu pode pagar um cafezinho para nós, cara. Se essas informações que eu te falei aqui, elas de fato foram importantes para você, se você entendeu alguma coisa massa do que você pode fazer na tua vida, do que pode melhorar na tua vida, pensa, vai lá, se quiser, paga um cafezinho para nós. É de fato o preço de um cafezinho, cara. É o preço de um cafezinho que tem um valor gigante para nós aí, que ajuda nós a continuar metendo conteúdo aqui, né? Inclusive, se tu quiser, finca esse dedão aí no like e no subscrever aí, porque a gente tá sempre postando coisa nova. Então, assim, se quiser, paga um café para nós, como eu falei. Tô aqui repetindo, porque eu tô distraída, acabei de ver um falcão. Meu Deus, a pessoa perde a atenção muito fácil. E aí, o que acontece? A gente ama cafeína, cara. A gente ama cafeína, então vai lá, fica à vontade, veja o que tu é. Lá também tem plano de membro, tem mais material, tem e-book, tem um monte de coisa lá. Tem designs gratuitos, sem marca d'água pra te usar. Enfim, tem um monte de coisa, tá? Fica à vontade.
Muito obrigada. Pense sobre o que eu falei aqui hoje. Falou, valeu. Até a próxima.